Segunda semana do tempo comum, domingo. Os símbolos da fé, números de 185 a 197. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. 185. Quem diz, eu creio, diz. Dou minha adesão àquilo em que nós cremos. A comunhão na fé precisa de uma linguagem comum da fé, normativa para todos e que una na mesma confissão de fé. 186. Desde a origem, a Igreja Apostólica expressou e transmitiu sua própria fé em fórmulas breves e para todos normativas. Muito cedo, porém, a Igreja quis também recolher o essencial de sua fé, em resumos orgânicos e articulados, destinados, sobretudo, aos candidatos ao batismo. O símbolo da fé não foi composto segundo opiniões humanas, mas consiste na síntese de pontos importantes contidos na Sagrada Escritura, de modo a conter a doutrina completa da fé. Assim como a semente de mostarda contém, em um pequeníssimo grão, grande número de ramos, da mesma forma este resumo da fé encerra, em algumas palavras, todo o conhecimento da verdadeira piedade contida no Antigo e no Novo Testamentos. 187. Estas sínteses da fé chamam-se profissões de fé, pois resumem a fé que os cristãos professam. Chamam-se credo, em razão da primeira palavra, que normalmente as começa, creio. Denominam-se também símbolos da fé. 188. A palavra grega símbolon significa a metade de um objeto quebrado, por exemplo, um sinete, que era apresentada como sinal de reconhecimento. As partes quebradas eram juntadas para se verificar a identidade do portador. O símbolo da fé é, pois, um sinal de reconhecimento e de comunhão entre os crentes. Símbolon passa posteriormente a significar coletânea, coleção ou sumário. O símbolo da fé é a coletânea das principais verdades da fé. Daí o fato de ele servir como ponto de referência, primeiro e fundamental da catequese. 189. A primeira profissão de fé é feita por ocasião do batismo. O símbolo da fé é inicialmente o símbolo batismal, uma vez que o batismo é dado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Mateus 28:19, as verdades de fé professadas por ocasião do batismo estão articuladas, segundo sua referência, às três pessoas da Santíssima Trindade. 190. O símbolo está, pois, dividido em três partes. Primeiro, fala-se da primeira pessoa divina e da obra admirável da criação. Em seguida, da segunda pessoa divina e do mistério da redenção dos homens. Logo após, da terceira pessoa divina, fonte e princípio de nossa santificação. Esses são os três capítulos de nosso selo batismal. 191. Estas três partes são distintas, embora interligadas. Segundo uma comparação usada com frequência pelos padres, as chamamos de artigos, pois da mesma forma que em nossos membros existem certas articulações que os distinguem e os separam, assim também nesta profissão de fé, com acerto e razão, se deu o nome de artigos às verdades em que devemos crer especificamente e de forma distinta.
Segundo uma antiga tradição, já atestada por Santo Ambrósio, também se costuma contar 12 artigos do credo, simbolizando com o número dos apóstolos o conjunto da fé apostólica. 192. As profissões ou símbolos da fé têm sido numerosos ao longo dos séculos, em resposta às necessidades das diversas épocas. Os símbolos das diferentes igrejas apostólicas e antigas. O símbolo com Q, dito de Santo Atanásio, as profissões de fé de alguns concílios, Toledo, Latrão, Lyon, Trento, ou de alguns papas, como a Fides Damasi, profissão de fé de São Damaso, ou o Credo do Povo de Deus, de Paulo VI, 1968. 193. Nenhum dos símbolos das diferentes etapas da vida da Igreja pode ser considerado ultrapassado e inútil. Eles nos ajudam a viver e a aprofundar hoje a fé de sempre, por meio dos diversos resumos que dela têm sido feitos. Entre todos os símbolos da fé, 2 ocupam um lugar muito particular na vida da Igreja. 194. O símbolo dos apóstolos, assim chamado por ser, com razão, considerado o resumo fiel da fé dos apóstolos, é o antigo símbolo batismal da Igreja de Roma. Sua grande autoridade vem do seguinte ato. Ele é o símbolo guardado pela Igreja Romana, aquela na qual Pedro, o primeiro entre os apóstolos, teve sua sé, e para a qual ele trouxe a comum expressão da fé, sententia communis. 195. O símbolo denominado niceno-constantinopolitano tem sua grande autoridade no fato de ter resultado dos 2 primeiros concílios ecumênicos, 325 e 381. Ainda hoje, ele é comum a todas as grandes igrejas do Oriente e do Ocidente. 196. Nossa exposição da fé seguirá o símbolo dos apóstolos, que constitui, por assim dizer, o mais antigo catecismo romano. A exposição será, contudo, completada por constantes referências ao símbolo niceno-constantinopolitano, muitas vezes mais explícito e mais detalhado. 197. Como no dia de nosso batismo, quando toda a nossa vida foi confiada ao ensino, Romanos 6,17, acolhamos o símbolo de nossa fé que dá a vida. Recitar com fé o credo, entrar em comunhão com Deus Pai, Filho e Espírito Santo, é também entrar em comunhão com a Igreja inteira, que nos transmite a fé na qual nós cremos. Este símbolo é o selo espiritual, a meditação do nosso coração e o guardião sempre presente. Ele é, seguramente, o tesouro que guardamos em nossa alma.